Mário Quintana tem uma trova especial. Ele disse, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando que você e eu deixamos de viver? Quando a gente tem uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Afinal de contas, nós somos mortais. Isso significa que nós não temos a eternidade para ter uma obra que honre uma vida para que ela não se apequene. Benjamin Disraeli diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando a gente apequena uma vida que já é curta, quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial, morna. Interessante, nós estamos quase terminando o mês de novembro. Esse mês teve, no dia 2, a lembrança por parte de uma parcela dos cristãos que criaram o seu dia de finados. O dia de finados tem uma finalidade, fazer com que você e eu nos lembremos de algo especial, que mortais somos. Aliás, você sabe que nós somos o único animal que é mortal. Porque embora todos os animais morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Por exemplo, teu cachorro está dormindo sossegado agora. Teu gato está lá, numa boa. Você, desde que eu falei, está pensando. Por isso, nós não somos só mortais. Nós sabemos disso e o fazemos desse modo. Olha que coisa boa. Aliás, se o teu filho te perguntar, por que o mês de novembro é o mês 11? O que você vai responder? Talvez você não saiba, mas como lembrou o presidente, eu sei. Em compensação, tem muita coisa que você sabe e eu não sei. Muita coisa que você conhece eu não conheço. Sorte sua e sorte minha. Soubéssemos as mesmas coisas, nós íamos ficar nos repetindo. Ainda bem que você sabe uma coisa, eu sei outra, a gente troca e cresce. Vida é isso. É a capacidade de partilha. Parênteses, dentro do parênteses, partilha. Vida é partilha. Homens e mulheres que não sabem partilhar não têm uma vida que possa ser tão elevada. Afinal de contas, uma vida que tem abundância é aquela em que há partilha. Exemplo, nós nos aproximamos da lembrança do Natal para algumas pessoas. Uma mesa de Natal abundante não é aquela que tem muita comida, é aquela que tem partilha. Vida é partilha. Afinal de contas, é só lembrar algo decisivo. Vários de nós aqui, ou aqueles que nos assistem, quando mais jovens, tínhamos menos dinheiro, menos recurso financeiro. A sociedade brasileira era mais pobre do que ela é hoje. A gente ia almoçar no domingo na casa de um irmão, do pai, da mãe, de um parente. Não tinha possibilidade de fazer um almoço se cada um não levasse alguma coisa. E aí vinha um milagre magnífico na vida. Cada um de nós levava um pouquinho. Mas na hora de ir embora, todo mundo levava mais do que tinha trazido. Um frango, uma maionese, uma lasanha. Mas na hora de ir embora, depois que você juntava e todo mundo comia, sobrava. E cada um levava para casa mais do que tinha levado para o almoço. Nós temos essa condição em qualquer cidade, em qualquer comunidade, em qualquer família, no planeta. Claro. Nós só não o fazemos no dia a dia porque uma parcela ainda tem uma ética absolutamente individualista, exclusiva, malévola, deletéria, destrutiva, predatória. Aliás, alguns acham que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. Mahatma Gandhi nos alertou sobre isso. Ele disse um dia, olho por olho, uma hora acabamos todos sem enxergar. E essa é uma coisa séria. E aqui na sala, quem não enxerga sabe muito bem o impacto que tem, né, que não enxerga com os olhos, né, que enxerga com os ouvidos ou com os dedos. Sabe o impacto que isso tem, né, no nosso cotidiano. Por isso, cautela, a lógica do olho por olho, ela é arriscadíssima. E se a gente observa, nós temos uma coisa séria, né, que é a nossa incapacidade, às vezes, de pensar na nossa mortalidade. No passado, se usava o último dia do ano, que no caso era 28 de fevereiro, para pensar sobre a vida. Você sabe que a palavra fevereiro ela vem de uma divindade etrusca, o nome do mês, de uma divindade etrusca que é Februa. Februa é a divindade da purificação, porque a febre ela purifica, isto é, ela faz com que haja a anulação daquilo que não serve e a proteção daquilo que serve. Antigos, no mês de fevereiro, usavam o final do ano para pensarem sobre o que tinham feito e o que deveriam fazer. Nós passamos a fazer isso com dezembro. Quando se aproxima 31 de dezembro, alguns e algumas têm o hábito de pensar naquilo que fizeram. Isso é típico de algumas religiões,
que tem uma ideia muito forte na vida. Tenha você ou eu, religião ou não, há uma questão séria nessas religiões. Elas têm uma coisa chamada juízo final. Na crença dessas religiões. O que me assusta na ideia de juízo final não é o fato de ser final, mas o fato de ser juízo. Porque na crença dessas religiões há algo decisivo. Elas acreditam que ao final da tua existência, a divindade vai te chamar no canto e falar, vem aqui para um particular. Seguinte, durante a tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? Aliás, por que fez o que fez do modo como fez? E por que deixou de fazer o que deveria ter feito? Essa é uma pergunta séria. Algumas pessoas na vida não esperam o dia de juízo final para meditar sobre isso. Vão fazendo durante a própria vida. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que frase forte. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria, gente que é mais ou menos, que não cheira nem fede. Morna no trabalho, morna na comunidade, morna na prefeitura, morna na câmara, morna na escola. Morna. Não é quente nem fria. Gente que não tem compromisso, que não cheira nem fede. Mais ou menos compromissado, mais ou menos competente, mais ou menos servidor, mais ou menos religioso, mais ou menos político. Mais ou menos. Deus vomitará os mornos. Sabe aquela pessoa que é morna? Morna no casamento. E aí, como é que está o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na comunidade. E aí, como é que está o debate em Campinas sobre a política? Vamos levando, né? E aí, lá na prefeitura, vamos ver o que dá, né? E a escola, como é que está? Não sei, vamos ver. Falta pouco para eu aposentar. Deus vomitará os mornos. Gente que é morna na amizade. Você vai apertar a mão dela, com licença, ela dá só a pontinha do dedo. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Você vai abraçar, a pessoa abraça meio de lado, meio parece que tem nojo. Sabe gente que economiza afeto? Pessoas que esquecem que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Atenção, Deus vomitará os mornos. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Como eu disse, quando ela é uma vida superficial, banal, fútil, inútil. Eu cortei ela no dia que eu me for. E eu me vou. E você também. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Se você fizer falta. Eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa que eu queria fazê-la aqui agora. A pergunta é: se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso numa sexta-noite após beber um pouco. Se você não existisse, que falta faria? Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida. Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal porque não está ou já morreu, vai fazer uma falta imensa. E tem gente que não vai e vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Cuidado! Você sabe que morrer é ser esquecido. Você, quando faz falta, não é esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, der risada por algo que você fez e que ele recordou, pegar uma roupa tua e cheirar e ter uma boa lembrança ou saudade, enquanto a pessoa olhar algo que você fazia, querer lembrar de uma comida que você gostava, você continua vivo. Se você for a um cemitério agora dia 2, você deve ter notado, né? Tem túmulo que está abandonado, tudo caído, o vaso não é cuidado mais, aí morreu. Enquanto alguém estiver contigo, na memória, no coração, olha a palavra que eu vou usar de propósito, na recordação. Recordar é fazer passar de novo pelo coração. Recordar, recordes. Você continua vivo.
Interessante. Há pessoas que morrem em vida, porque são banais, fúteis, inúteis, e não fazem a menor falta. Tem gente que nos faz, repito, uma falta imensa. Só tem um jeito de fazer falta. Para fazer falta na vida, você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama, e tem muita gente que é absolutamente famosa e não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui agora, tem uma auxiliar de enfermagem no hospital da Prefeitura do Estado que está lá tirando as escaras de alguém que está em coma há 3 meses. A pessoa nem sabe que está sendo cuidada. Aquela pessoa é absolutamente importante, aquela enfermeira. Tem alguém que está ajudando a cuidar do abastecimento em Campinas, que está agora numa repartição, fazendo nota de empenho para a gente poder ter reforma na escola, poder ter via pública estruturada. Tem alguém que está numa Câmara Municipal ajudando a preparar projetos. São pessoas absolutamente importantes, mas que não são, de maneira alguma, famosas. A fama passa. Eu, Cortella, às vezes eu sou famoso, depende da semana, do programa de televisão que eu participo. As pessoas passam a semana inteira, te vi na televisão, te vi na televisão. Eu estava agora em novembro, no programa da Fátima Bernardes, a semana inteira falaram, te vi na TV, vou estar lá agora dia 10 de novo, 10 de dezembro. Aí eu sei, semana inteirinha, te vi na Fátima, depois de uma semana, vai embora. Claro, a fama passa, a importância fica. Só tem um jeito de ficar. Ser importante. E a importância você constrói onde você está. Na família, no governo, no legislativo, numa atividade de natureza privada, numa escola. Afinal de contas, uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. Olha aqui para mim se você puder. Parênteses, por que eu disse olha para mim se você puder? Porque há pessoas entre nós que não enxergam com os olhos. E eu não posso dizer olha aqui para mim. Porque isso significa que eu estou excluindo pessoas. Há pessoas que não ouvem com os ouvidos, elas ouvem com as mãos. E por isso eu não posso, no meu cotidiano, esquecer disso, porque do contrário, eu acabo tendo uma obra que é parcial. Por isso, olha que interessante, volto a esse pedaço. O que é alguém que é importante? Olha para mim se você puder, é alguém que eu levo para dentro. O gesto que eu estou fazendo da mão em direção ao peito. Que eu levo para dentro. Quando alguém te importa, porta para dentro, importar. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro dela. E por isso, à noite, eu ficava pensando. E uma das coisas que eu ficava pensando era, no dia que eu morrer, qual vai ser o meu epitáfio? Isto é, o que eu quero que escrevam no meu túmulo? E eu ficava imaginando o que eu quero que escrevam no meu túmulo. Eu, claro, hoje não quero mais ser sepultado, mas quando eu queria, eu ficava imaginando qual seria. Aliás, minha mãe, que é uma pessoa, como várias das mães de alguns aqui, absolutamente importante, mas não é famosa, ela é contrária à cremação. E como toda mãe, ela acha que ela é eterna, porque ela não quer desistir de cuidar. Essa é a obra dela. Ela nasceu no dia 5 de março, e eu também. E aniversário a gente fala de vida e de morte, por causa da idade. E no aniversário que ela fazia 84 anos, o ano passado, né? Ela fazia 84 anos, nós estávamos em volta, netos, bisnetos, todo mundo ali, alguns dos meus filhos, e eu lembrei para um dos filhos algo na hora do almoço. Falei, vocês não esqueçam, né, que papai quer ser cremado, não quer ser sepultado. Minha mãe, aos 84 anos de idade, virou e falou assim, eu não vou deixar você ser cremado. Claro, é Highlander. Por quê? Por uma razão, quem ama não desiste. Quando você está começando a desistir de algo, é porque você está começando a deixar de amar. E é interessante, porque qual é a suposição? Que ela vai adiante e vai cuidando. Em Londrina, um dia cheguei ao epitáfio que eu queria. Aí eu sosseguei. Há 8 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que eu lá vou, visito as coisas do Mário Quintana. E eu lá fui, como faço sempre, há 8 anos. E pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso, não é proibido. O quarto em que ele viveu, ficou lá a escrivaninha dele, a mesa, né, o guarda-roupa, os livros dele. E aí eu cheguei lá e comecei a mexer no caderno do Mário Quintana. Não é proibido. De repente, quase caí sentado, porque ele houvera anotado no caderno qual era o epitáfio que ele queria para o túmulo dele. E eu quase caí sentado, porque ele tinha escolhido para o túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Claro que ele não copiou de mim. Né? Mas nós tivemos uma inspiração assemelhada.
Sabe o que Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele? A maior verdade que eu conheço. Ele mandou escrever no túmulo dele: eu não estou aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na felicidade que construiu, na solidariedade que protegeu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Por isso, a vida é muito curta para ser pequena. E eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também, eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar, na minha obra. Porque eu sou mortal, mas eu não preciso ser inútil. A minha mortalidade é presente, mas a minha vida não precisa ser desperdiçada. No dia que eu me for, eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar, nas outras pessoas. Alguns aqui são servidores públicos há 15, 20 anos. A tua obra é aquilo que você faz no dia a dia para ajudar a proteger essa comunidade. Qual é a finalidade? Não ser inútil. É interessante isso. Porque se você observa, de fato, volto eu e insisto, a vida é muito curta para ser pequena. E nesta hora, uma das coisas que dá inutilidade, superficialidade a uma vida é aquela em que a pessoa não percebe e nem pensa qual é a obra que ela tem. Eu, quando era secretário de Educação na capital, percebi um dia uma coisa muito interessante. Todas as vezes que um secretário vai visitar uma escola, quem que ia comigo? O meu assessor. Quem que ia comigo? A pessoa já convertida. Isto é, aquela que era do projeto político, que tinha entrado no mandato. E, portanto, já estava previamente convencida de qual era a finalidade do que se fazia. Quem é que não entendia direito o que fazia? O servidor do dia a dia. Isto é, no andar que eu era secretário, lá no fundo tinha uma cozinha, onde ficava Dona Maria, sim, uma pessoa real, que fazia café o dia inteiro para servir no gabinete do secretário. Porque a gente vai recebendo pessoas e tomando café. No mesmo andar, lá no fundo, ficava um rapaz que tirava cópia xerográfica. Sabe o que a Dona Maria achava que ela fazia na Secretaria de Educação? Café. O que ela não tinha visão da obra. E por isso eles estavam na rotina do dia a dia. Não havia um entusiasmo. Um dia eu decidi mudar essa lógica. E decidi que, em vez de ir quem já estava convertido, era melhor levar pessoas do dia a dia da secretaria. E aí eu passei a avisar. Quem vai comigo agora nas visitas vai ser o pessoal do dia a dia do gabinete, que tem as várias atividades. A primeira que foi comigo foi Dona Maria. Com uma novidade. Primeiro, andar no carro do secretário. Segundo, no banco de trás. Terceiro, joelho com joelho. Com batedores da Polícia Militar na frente, como é na capital às vezes, ou da Guarda Metropolitana. E ao chegar na escola comigo, não só privar de uma conversa, que não tinha que ser comigo, eu estou falando da simbologia da autoridade. Né? Chegar lá na escola, em vez dela ir fazer o café e servir, ela ia ser servida. E ela entrava e via a banda, e via as crianças, e via a reforma da escola. Quando Dona Maria voltou, a partir dali era outra Dona Maria. De repente ela entendeu uma coisa, que o que ela fazia na Secretaria de Educação não era café, era educação. E aquilo que ela fazia, que o jeito dela de fazer educação era fazer café, virava escola, criança, cidadão atendido. A partir dali, tanto faz quem era o governo. Porque, de maneira geral, o funcionário do dia a dia, ele não adere a projetos de governo, porque o governo é eventual. Mas quando ele tem clareza da obra, que ele vê, por exemplo, que uma Câmara Municipal está sendo reestruturada para que ela tenha maior capacidade de servir a população e honrar o recurso, tanto faz quem é o presidente. Se há uma adesão por parte de quem está no dia a dia como servidor, na saúde, na educação, no transporte, na segurança, nas secretarias meio, na área de gestão, administração, muda o jeito de fazer. Aliás, aconteceu comigo uma coisa, eu vou contar, não quero que pareça arrogância nem autoelevação, mas ela é muito bonita. Você sabe que quando o governo vai terminando, as pessoas à sua volta, que são da máquina, vão rareando, porque ele não é maluco. Que é uma questão de sobrevivência da máquina. Ela não se compromete, às vezes, com quem está saindo, porque ela vai passar 4 anos com quem está chegando. Pois bem, isso não aconteceu conosco. E não é porque éramos nós, e nem porque as pessoas aderiam ao tipo de projeto político que se tinha, mas eles começaram a entender aquilo que era o projeto de cidadania,
do qual ele estava envolvido, que independia do governo eventual que estava ali. Quando, da posse do novo governo, eu fui dar posse ao novo secretário. Estava ele e todo o staff dele aqui. E nós estávamos saindo lá de cá. E o auditório lotado. Aconteceu uma coisa que até hoje eu me arrepio de lembrar. Na hora que eu terminei a minha fala e transmiti o cargo, eu me levantei e toda a minha assessoria, como se levantou junto. E aí eu fui saindo. Quando eu fui saindo, todos os servidores levantaram e fizeram um corredor polonês. E nós fomos saindo e eles foram batendo palma. Até a gente sair do prédio. Eu estou falando isso não para exaltar a nós, mas ele tinha, porque ele percebeu algo decisivo, que era a obra. Porque a gente estava tentando que ele não fosse morno. Por isso, vida com propósito. No serviço público, algo que é muito perigoso, que é gente morna. Porque essa gente morna, ela, de maneira geral, ela acha que o que ela faz é só aquilo como um emprego.